Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje para a realização de mais um Evangelho em nosso lar. Hoje, com a participação especial de queridos amigos que estão aqui conosco hoje, agraciando, fazendo essa vibração gostosa para que possamos estar realizando esse Evangelho da melhor forma possível. Hoje, quem conduz o Evangelho sou eu, meu nome é Jefferson. Estou acompanhado aqui do meu lado esquerdo pela Mara, que fará para a gente a oração inicial. O Daniel, que fará para a gente as vibrações. A Márcia, que fará para a gente a leitura de hoje. E o Ricardo, que fará para a gente a oração final. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para você que acompanha a Rádio Fraternal que divulgue os nossos conteúdos, que divulgue as nossas matérias, entrando lá em www.fraternal.net.br. Lá você vai encontrar todas as orientações para que você possa estar realizando em seu lar também o Evangelho, o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho do lar, que não é uma exclusividade de nenhum tipo de religião. O culto do Evangelho no lar, ele é de obrigação de todos aqueles que acreditam e querem acompanhar a mensagem do Cristo, independente da sua religião ou não. O culto do Evangelho no lar nos traz um pouco mais de sabedoria moral aplicada pelo Cristo quando esteve entre nós, nos ensinando a como devemos nos comportar, como devemos agir. Mas nosso aprendizado é lento, nós sabemos disso. Por isso a necessidade de se praticar o Evangelho pelo menos uma vez por semana, para que a gente possa criar esse hábito salutar dentro da nossa rotina diária e tentar aplicar isso na nossa rotina diária, no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos e principalmente dentro dos nossos lares, que é onde as coisas acontecem, não é? Hoje nós temos aqui um texto muito interessante que foi retirado do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e o item é o item que diz sobre os infortúnios ocultos. Muito interessante. É um dos trechos mais curtos que nós vamos ler, porém um que traz uma sabedoria fantástica. Então, sem mais delongas, nós vamos dar início ao nosso Evangelho com a oração inicial feita pela Mara. Vamos então, neste momento, depositar toda a nossa fé, toda a nossa tranquilidade no colo de Jesus Cristo. E junto com a equipe do Evangelho no Lar, esses benfeitores que tanto nos auxiliam, vamos trazer Jesus para dentro do nosso lar. Convidar a Jesus para que venha e permaneça junto de nós, no nosso lar físico e no nosso lar interior. Que Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, nos cubra com o seu manto e que, em nome de Deus, nós possamos ser iluminados, abençoados, protegidos e fortalecidos na luz de Jesus Cristo, em que em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todos os sofrimentos que vierem a nos atingir, nós possamos lembrar que Jesus está ali no nosso lado, nos protegendo, nos amparando e nos fortalecendo, às vezes, quando necessário, nos carregando no colo. E com a prece de Francisco de Assis, nós vamos iniciar o Evangelho desta noite. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças e graças a Deus. Leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo.
Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem no miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Muito bem, como eu falei, é um texto bem pequenininho, né? É um pequeno parágrafo, mas é um pequeno parágrafo muito atual. Porque a humanidade não cansa de ver catástrofes todos os dias na televisão, nos noticiários. E essas catástrofes são sempre, muitas vezes, acolhidas por todos aqueles que se compadecem com aquelas famílias que estão sofrendo disso. Mas nós muitas vezes nos esquecemos desses infortúnios ocultos, que são os que mais existem. E eles estão presentes dentro da nossa rotina diária, dentro da nossa vida também. Eu pesquisei aqui um texto que me chamou bastante atenção, já que o texto de leitura foi bem curtinho, eu vou pedir licença para ler um trechinho tão pequeno quanto esse, mas que fui buscar referência em Mateus, capítulo 6, versículo 20, quando ele diz sobre os tesouros no céu. E esse texto é um texto de Hermance Dufault, que é uma das fundadoras da Federação de Paris, Espírita de Paris. Foi psicografada, e ela psicografava São Luís. E essa mensagem é dela. E ela diz assim: mesmo guardando prudência e moderação, serás convocado ao aprendizado do desapego, na condição de usufrutuário passageiro das bênçãos que te felicitam. Não obterás crédito nem certidão de posse sobre tais recursos. Não existem perdas reais no universo, porque elas não pertencem a ninguém. Quando a vida te convidar às necessárias renovações, ainda que sofras dolorosa cirurgia do desprendimento, mantenha-te no controle de ti mesmo. Hoje é o filho que se muda, amanhã um vínculo que se parte, depois um bem que é surrupiado, mais além o emprego é retirado. Não são perdas, são mudanças. Guarda a calma, o equilíbrio, para que estendas e entenda o recado de Deus a ti endereçado nas alterações que a existência te conclama. As dores das perdas são preciosos receituários contra as ilusões que carregamos. Esse é o comentário dela acerca do texto de Mateus, que vem diretamente nos reportar sobre esses infortúnios, que nós somos acometidos todos os dias, por diversas questões. Esses infortúnios nos atacam quando nós ficamos irritados, quando nós ficamos indignados, quando nós ficamos decepcionados, quando nós somos egoístas. Esses infortúnios vão sendo acumulativos e vão atrapalhando a nossa relação com as pessoas que convivem conosco. E todos nós, em graus talvez diferentes, sofremos desses infortúnios. E isso está ao nosso redor, a todo tempo, a todo instante. Inteligente daquele, diz aqui, que sabe compreender essas situações e aplicar o Evangelho do Cristo nessas situações quando se encontra ela. Mas sabemos também da nossa ignorância, pelo menos momentânea, no que diz respeito a essa moral que Jesus veio nos ensinar. Temos sim já algum conhecimento? Certamente nós temos. Mas esses infortúnios muitas vezes nos pegam de surpresa. Eles nos chacoalham dentro das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, com o nosso grupo de amigos. E nós nos deixamos nos levar por essas situações porque nós não conseguimos lidar com essas situações. Porque o Cristo diz para a gente sempre o seguinte: tende bom ânimo. Não é isso que ele fala? Sempre falou isso para todo mundo. Bom ânimo é o segredo para tudo.
E nós, nesses momentos, nos esquecemos de ter bom ânimo diante das vicissitudes, diante das necessidades, das dificuldades. Nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos também da mensagem de Maria, dizendo que tudo passa. Tudo vai passar. Mas nós queremos tudo como um imediatismo, tudo agora, hoje. Eu quero o melhor para mim hoje. Eu não estou preocupado com o que o outro está enfrentando aqui do meu lado, porque eu também tenho problemas. Muitas vezes nós nos pegamos dizendo, esse não é um problema meu. E é ledo de engano nosso. Porque quando nós conseguimos conquistar um ambiente onde nós convivemos com pessoas felizes, com pessoas que estão bem consigo, tenho a certeza de que o ambiente se faz melhor no todo. Porque nós sabemos que é impossível nós sermos felizes dentro de um local onde que nós somos felizes e os outros não são felizes. Não existe felicidade individual, só existe felicidade coletiva. E esses infortúnios que aqui cita no Evangelho são todos esses problemas que nós fechamos muitas vezes os olhos para um amigo, para uma amiga, para um pai, para uma mãe, para uma esposa, para um marido. Fechamos os olhos, porque estamos preocupados com os nossos infortúnios, com os nossos problemas. Então isso é uma grande lição para mim. E é claro que é difícil de aplicar, né? É muito difícil realmente de aplicar. Mas é uma lição que tem que ser observada. Quando nós estamos na escola, muitas vezes o professor nos ensina coisas que nós achamos que não vamos conseguir aprender aquilo. Mas se nós tivermos bom ânimo, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Pode ser que demore, mas nós vamos conseguir aquilo. Então é nisso que eu me pego, né? É nisso que a gente tem que se valer. Na mensagem do Cristo é sempre verdadeira, sempre atual e cabe hoje, cabe ontem, cabe hoje, caberá amanhã e sempre. Então cabe a gente botar isso em prática e fazer. Eu vou abrir os comentários para quem quiser falar. Nós temos muitos, como o Jefferson estava falando, né? Existem muitos infortúnios nas coletividades em que fica um pouco mais fácil da gente auxiliar. Mais fácil não é a palavra, mas chega até a gente, aí todo mundo se movimenta para ajudar, para arrecadar bens para doação. E nós esquecemos dos infortúnios ocultos, que podem ser os nossos infortúnios, como o Jefferson estava falando, mas pode ser os infortúnios de pessoas próximas, e de pessoas não próximas, mas que nós nem ficamos sabendo que estão passando por problemas. Aquelas pessoas que dentro do seu lar está passando pelo problema. E isso não é tornado conhecido para a maioria da população. Mas aí nós vemos que o tema do capítulo 13, é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E quantas vezes nós fazemos o bem, temos a intenção de fazer o bem, ajudar, pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um estranho, mas nós nos dispomos a ajudar, mas caímos no erro de achar que quem nós estamos ajudando tem que reagir conforme as nossas expectativas. E é isso que a gente tem que fazer, virar essa chavinha. Por quê? Isso pode acontecer dentro de uma família, dentro de uma amizade, dentro de uma instituição, ou mesmo uma ajuda ao próximo, aquele que não tem nada, que nós achamos que não tem nada, e nós achamos que doando no nosso tempo, um bem material, o nosso carinho, a nossa ajuda, seja ela qual for, a outra pessoa tem que reconhecer. Porque se não reconhece como nós achamos que tem que ser reconhecido, nós vamos nos sentir injustiçados. Até quando nós doamos para aquela pessoa que não tem nada, se ela reclama, por algum motivo ela não respondeu, ela pode reclamar, acontece isso muito. Nós não achamos que aquela pessoa não merece o que está recebendo.
E quantas vezes nós deixamos de fazer, de dar essa ajuda a quem quer que seja, porque nós já pensamos assim: se fosse comigo, essa pessoa não iria agir dessa forma, não iria fazer por mim o que eu estou fazendo por ela. E deixamos de ajudar. Então, essa é a chave que a gente tem que virar. Nem todo mundo pensa igual a gente. Aliás, ninguém pensa igual a gente. E cabe a nós o que nós estamos fazendo. Da mesma forma que cabe a pessoa que está recebendo, seja o que for, cabe a ela como ela vai receber e como que ela vai seguir para frente. É aquela outra frase: dê e não olhe para trás. Faça e não olhe para trás. Não mostre para a mão esquerda o que a sua direita está fazendo. Isso vai trazer tranquilidade, consciência tranquila, paz de espírito a todos nós. Então, eu penso nisso quando eu leio esse capítulo. Vamos deixar de querer cobrar o bem que nós estamos transmitindo a alguma pessoa, alguém, seja ela quem seja. Seguindo a interpretação do Jefferson, da Mara, aqui na leitura do Evangelho da noite de hoje, a gente extrai já o que a gente vê diuturnamente acontecer, né? Que ele fala aqui das grandes calamidades, a caridade se agita. Então toma-se a proporção, toma-se vulto, toma-se conhecimento, e aí as pessoas se mexem, né? Eu me mexo, eu faço alguma coisa porque eu estou vendo que está necessitando, alguém necessita. Mas eu queria chamar a atenção aqui na leitura do Evangelho, dessa interpretação que eu faço, para esses infortúnios ocultos que ele diz, que nós ainda buscamos a presença de Deus somente naquilo que é grande, né? E aí vem um chamamento aqui diferenciado. Não que ele esteja longe disso, punindo que as grandes calamidades sejam preferencialmente atendidas. Pelo contrário, essas também devem ser atendidas. Mas aqueles infortúnios ocultos que estão na minha mira, muito próximo de mim, como eles disseram, às vezes na família, mas que eu não observo. E nessas grandes calamidades, como recentemente acontecem e aconteceram, a gente vê, não vou dar nomes para não ficar taxativo, mas quantas calamidades vêm ocorrendo e prontamente há certas campanhas. Mas quantas vezes em um dia eu não passei por uma pessoa que morava na rua, mas ela era invisível para mim. Então é esse que eu vejo como infortúnio oculto. Quando eu vi aquela campanha na televisão, quando eu vi aquela campanha de certa programação, enfim, eu me predispus a ajudar. Mas enquanto eu fui para o meu trabalho, eu encontrei vários moradores de rua dos quais eram invisíveis aos meus olhos. Esses são os infortúnios ocultos. Esses estão ali sem pedir. E isso não sou eu que digo, porque quando nós nos remetemos além da leitura do Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta, perdoe-me, não lembro o número da questão, mas sei que é a letra A, e Kardec pergunta se é reprovável a esmola. E o Espírito responde: da forma que o dás, sim. Da forma que nós fazemos a esmola, ela é reprovável. Porque nós esperamos que o outro venha nos pedir. E não para que eu entenda o que ele necessita, e não para que eu chegue até ele e ofereça um cobertor, um prato de comida, o que quer que seja. Então esse é o infortúnio oculto. É aquilo que eu posso ver, mas eu não sinto. É aquilo que os meus olhos muitas das vezes parece blindado. Porque é uma visão opaca. Eu não visualizo aquilo como uma necessidade, mas como uma consequência. Mas eu posso fazer algo diferente por aquilo ali. Então esse é mais um infortúnio oculto, onde é chamada aqui, o Evangelho chama minha atenção, para que eu esteja mais atento no meu dia a dia. Além de todos os infortúnios que eu possa passar, tem gente que passa por muitos outros maiores, e eles são silenciosos. Ele pede internamente e não externamente, mas que eu tenha essa percepção daquilo que tanto é falado hoje, da empatia, para que eu a pratique. Para que eu entenda que o outro também sente dor, para que eu entenda que o outro também sente frio. Eu talvez nem tanto, mas eu tenho a condição de ajudá-lo.
Só que eu não venho exercendo. Então esse é o chamamento. Eu não preciso só praticar o auxílio, o amparo nas grandes calamidades. Pelo contrário, é na singeleza, é no pequeno que eu posso fazer muito e valer muito mais. Recordo aqui uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia assim: amar quem está longe é fácil, quero ver amar quem está perto. Esse é a orientação dessa noite sobre o infortúnio oculto que eu interpreto do Evangelho. Os ensinamentos do Mestre são tão claros, né? E tão objetivos. Doar, o ato de fazer uma doação, ele é muito simples. O que nós aprendemos através dos ensinamentos, através do Evangelho, é que nada passa desapercebido aos olhos do Pai. Se nada passa desapercebido aos olhos do Pai, então o que eu vejo na situação que nos é colocada de você ser prestativo, ou você ter a oportunidade de fazer algo, na realidade, isso não é que essa ajuda que nós estamos oferecendo é muito pouco para quem está recebendo. Eu entendo muito mais que o maior beneficiado é quem está dando, mas quem está dando de coração. Quando você dá alguma coisa, ou quando você participa, como foi colocado, de uma campanha, quando você mostra, né, ou quer se mostrar no momento de se dar, de ajudar, o que você está fazendo é uma moeda de troca. Você quer que a pessoa receba, mas como foi dito, você quer que ela te agradeça de alguma maneira, ou que ela te reconheça o ato que você fez. Então você está muito mais preocupado não no ajudar, não no conceder, né? Mas você está muito mais preocupado com em alimentar o seu orgulho próprio. Eu sou caridoso, eu ajudo. O que nós estamos fazendo se não alimentando o nosso próprio orgulho? Porque quem dá e que dá de coração, o que ele menos quer é que ele seja visível aos olhos dos outros. Porque ele tem a fé, ele acredita que quem tem que ver, quem tem que reconhecer, não está presente. Ou está presente o tempo todo, mas não está à nossa vista. Deus, nosso Pai, não deixa passar desapercebido nenhum dos atos que nós fazemos por amor. Então, o que os ensinamentos do nosso Mestre, do Cristo, nos passa é que a prática do amor, ela se mostra em qualquer situação. Inclusive na situação de você poder ser útil. Útil àquelas pessoas que estão ao seu redor. Útil àquelas pessoas que você encontra no seu caminho. Útil no momento que você é chamado a servir, a prestar auxílio. Então, nos tornarmos úteis, na realidade, é algo que nós temos que encarar como sendo uma oportunidade que nós estamos recebendo. E quando nós deixamos passar as oportunidades na vida, a gente sente falta depois que poderíamos ter feito muito e muito pouco fizemos. Então, que a gente não tenha esse sentimento de que eu poderia ter feito, eu poderia ser, que nós sejamos e que nós possamos fazer, independente das pessoas que estão ao nosso redor, mas sim totalmente dependente daquilo que a nossa consciência, daquilo que o nosso eu interior necessita, que é ser caridoso, é amar ao próximo como nós gostaríamos que nos amassem, né? Eu vejo dessa maneira. Bom, o meu entendimento em cima desse texto é o que todo mundo falou aqui. Calamidades e necessidades físicas que a gente tem que estar sempre atento a que as pessoas precisam.
Mas eu colocaria aqui um ponto um pouquinho mais profundo para mim, no meu entendimento desse texto. Quando ele diz de caridade e infortúnios ocultos, eu levaria naquela necessidade de que muitas vezes as pessoas precisam de algumas coisas que não são necessariamente as físicas, e sim as internas. Da gente colocar assim um olhar um pouquinho mais aberto, como o olhar do amor. E muitas vezes, até como a gente colocou, essas pessoas estão dentro das nossas casas, são pessoas da família, e que a gente, no dia a dia, principalmente hoje, acaba não percebendo essas necessidades. Eu colocaria aqui o olhar do amor em uma atitude que eu acho que é pequena, mas que é muito difícil das pessoas colocarem. Emprestar os seus ouvidos. Porque muitas vezes as pessoas têm várias necessidades e não tem quem as ouça. E colocar esse ouvido da gente, simplesmente ouvir, sem criticar, sem falar nada contrário, mas dar esse tempinho e ouvir essas palavras dessa pessoa, e se a gente conseguir retribuir com uma palavra de amor, ótimo. Se nesse momento a gente não conseguir simplesmente se calar, mas ouvir o que essa pessoa tem, a gente já vai estar ajudando muito justamente a esses fortúnios ocultos e que estão dentro de cada um. Porque quantas vezes a gente mesmo tem sentimentos ou passa por algumas situações que você não quer nada, você só quer alguém que te ouça. Então aqui eu colocaria um pouquinho disso, da gente abrir os olhos do amor e o ouvido do amor, além de tudo, nesse sentido de caridade. Não só na caridade de doação de coisas materiais, mas também do lado espiritual também, da gente poder ajudar um pouquinho. Muito bem, vejam que como um texto tão pequeno, um único parágrafo, a gente consegue fazer reflexões tão diferentes, tão abrangentes, né? E eu convido você aí na sua casa que faça a sua reflexão acerca do texto lido hoje, pegue lá seu Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma lidinha no texto, faça a sua interpretação daquilo, o que você acredita que você poderia fazer para se melhorar, porque você se melhorando vai melhorar o seu entorno, é inevitável isso. Isso é muito bacana. E eu, para concluir esse assunto sobre o nosso tema de hoje, na questão 737 até 740 do Livro dos Espíritos, tem umas perguntas interessantes a respeito disso. Eu vou resumir para que você procure no Livro dos Espíritos e vá lá e lê. Mas na questão 737, eles perguntam para os Espíritos o seguinte: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destrutivos? E a resposta é um pouco abrangente, mas resumindo, é para fazê-lo avançar depressa. É para que as coisas caminhem. E na 740, eles perguntam: os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com necessidades mais duras? E a resposta é muito inteligente. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência e de mostrar a sua paciência, a sua resignação, a sua vontade de modificar. Ao mesmo tempo, lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, desinteresse próprio e amor ao próximo, se não for dominado pelo egoísmo. Olha que preocupação nós temos que ter. Então nós temos que realmente conquistar tudo isso, como ela falou também. Nos preocupar de tentar buscar esse carinho, esse amor para com os outros e não permitir que o egoísmo tome conta dos nossos pensamentos. Porque quando o egoísmo toma conta dos nossos pensamentos, tudo isso vai por água abaixo. Os infortúnios continuam a nos perseguir e nós não vamos dar ouvidos nem olhar para as pessoas que estão do nosso lado, não vamos emprestar o ouvido para ninguém. Não vamos fazer como Daniel falou, de observar aquele indigente que é invisível aos nossos olhos, porque nós somos egoístas, nós não estamos olhando para ele, nós só estamos olhando para nós. Então é legal que a gente preste atenção nesses detalhes para a gente se corrigir durante a semana, pelo menos. Porque se a gente conseguir se corrigir durante a semana, já é uma grande coisa. Aí na próxima semana a gente lê outro texto. A gente vai ver que tem outras falhas. E vamos tentar se corrigir nas outras falhas também. E fazendo isso sistematicamente, certamente um dia nós acordaremos um pouquinho melhores. É claro que sem asas ainda. Porque vai demorar muito para ser nazinha, né? Muito.
Eu, pelo menos, eu tenho umas dor nas costas, mas ainda não é asa, não. E vai demorar muito para nascer asa na gente. Mas vamos então dar sequência ao nosso evangelho, agora com uma parte muito importante. É a parte do evangelho, eu acho que é uma das mais importantes. É onde nós colocamos e dedicamos tudo isso que nós colocamos aqui e dedicamos aos nossos amigos do plano espiritual que estão aqui nos acompanhando, para que eles consigam distribuir isso de forma igualitária, de forma harmoniosa, para todos aqueles que necessitam, para nós que necessitamos. Nós que necessitamos de ser menos egoístas, de ser mais caridosos. Então essa é a parte que é muito importante e eu peço a vocês uma atenção especial que o Daniel vai fazer. Nesse momento das vibrações, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que de braços abertos vem consolar seus filhos e filhas com todo o seu amor e ternura. E permitir que nesse momento agradeçamos por tudo o que temos, pelo que somos, onde estamos e com quem estamos. Ainda que isso seja difícil, ainda que tenhamos tido um dia difícil diante dos infortúnios que nos ocorreram, mas devemos agradecer sempre, porque a companhia divina se faz sempre presente. Somos nós quem dela nos afastamos, mas sempre retornamos aos braços do Pai, aos braços da Mãe, porque somos ainda espíritos aprendizes, caminhando e aprendendo, errando e procurando errar cada vez menos. E por isso nós agradecemos por tantas bênçãos, por tantas dádivas, por tanto amor e carinho que nos concede, Deus Pai eterno. E lhe rogamos que nos permita a luz da vossa face, para nos ajudar a discernir, para nos ajudar a entender por cada situação pela qual temos que enfrentar, pela qual situação temos que passar, que hoje nós chamamos de problemas, Pai, mas entendemos que um dia vislumbraremos isso de maneira diferente, com o teu auxílio, com o teu discernimento, e entenderemos que tudo isso não passou de grandes aprendizados, dos quais se faziam necessários para a minha tão esperada evolução. E é nesse caminho que nós vamos trilhando, junto de Jesus, nosso Mestre, que nos orienta com o seu Evangelho, que tanto nos ensina. Há mais de 2000 anos tomamos conhecimento, mas ainda nos perdemos em alguns caminhos, mas a misericórdia divina de Jesus se faz presente quando nos permite que em muitas outras situações nos coloquemos à prova e refaçamos aquilo que já fizemos errado. Agradecemos por isso, por essa misericórdia, por essa piedade que nos concede diuturnamente. E rogamos também a prática do amor, que permitamos que vença o amor dentro do nosso próprio coração, aquele egoísmo ainda que possa existir. Egoísmo em tantas situações, muitas das vezes eu me privo de uma palavra amiga, de um sorriso, de uma serenidade, de uma tranquilidade que eu possa transmitir, para transmitir algo não tão benéfico. Auxilia-me, Pai, nesta caminhada, para que eu tenha sempre o discernimento do certo, do que é bom, e não só para mim, mas principalmente para o meu próximo. E já entendi, conforme Jesus nos ensina, que o meu próximo é todo aquele que me circunda. Não tem nome, pode muitas das vezes não ter rosto ou identidade, mas é a caridade, como tu me ensinas, como tu me pregas a todo instante, que eu devo exercê-la de coração puro e fraterno, para que eu sempre entenda que o amor prevalece, para que eu sempre entenda que a sua presença comigo estará no singelo, no pequeno ato que eu faça, mas recheado de amor. Agradecemos a Deus, nosso Pai, mais uma vez, a Jesus, nosso Mestre, e a Mãe Maria,
por tanto amor e carinho que nos concede, e toda a espiritualidade amiga, que nesse minuto visita a cada um de nós, no íntimo dos nossos corações, no menor dos nossos pensamentos, e nos afaga, nos orienta, nos concede esse discernimento que tanto necessitamos, para entender que essa vida é uma grande escola, onde o nosso mestre será sempre Jesus, e jamais dele estaremos desamparados, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nos ampare, que Deus nos ilumine e que Mãe Maria nos envolva com muito amor e carinho, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E aproveitando este ambiente de paz que nos encontramos, e toda a harmonia, todo o equilíbrio que nos circunda, vamos com nossos amigos, queridos irmãos, querida amiga, equipe do Evangelho, nos dar as mãos e juntos agradecer a oportunidade de mais um Evangelho realizado. Dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, se firme em nosso coração, se firme em nosso propósito, que nos fortaleça em espírito, que nos dê tudo o que necessitamos para poder combater o mal que ainda possa existir dentro de nós. E assim, nós vos agradecemos. Pai, que sois poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Pai, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nós refletir a vossa santa e divina imagem, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, e antes de terminarmos então o nosso evangelho da noite de hoje, eu queria mais uma vez agradecer. Agradecer a você que nos acompanha sempre, pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, por nossa página em fraternal.net.br. Acompanhe as nossas matérias. Para você, se esse conteúdo lhe serviu, se você achou que isso traz alguma coisa de boa para você, divulgue. Passe para outras pessoas esse conteúdo. Nos auxilie na divulgação do Evangelho do Cristo, para que a gente possa cumprir o nosso propósito de divulgar cada vez mais a mensagem e o Evangelho do Cristo também. Lembrando que nós estamos em todas as mídias sociais, pode procurar lá, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, nossa página, onde você encontra muitas matérias interessantes, atualizadas todos os dias. Pela página você pode escutar a nossa rádio, clicando em cima no ícone onde tem o play. Também pode baixar o nosso aplicativo na loja de aplicativos do seu celular, também na Radiosnet, para quem utiliza o iOS, e nossa TV, que gera conteúdos diários, como palestras, programas e conteúdos edificantes, e que a gente acredita que possa trazer um pouco de alento para todos vocês. Nos auxiliem nessa divulgação, divulgando, tá bom? É assim que nós fazemos o Evangelho no Lar, é assim que deve ser, com tranquilidade, com amigos, sozinho, com o pai, com a mãe, com os irmãos, não importa com quem.
O importante é a intenção que nós colocamos em tudo isso, o importante é o aprendizado que carregamos conosco do Evangelho. Se fizer sozinho, faça a leitura em voz alta. Leia em voz alta, faça o seu comentário em voz alta também, para que você ouça a sua voz, para que a gente possa lembrar do que está falando, escutar o que está falando. Sozinho, sabemos que não estamos nunca, não é? Então, vamos compartilhar isso com os nossos melhores amigos, compartilhar o nosso melhor com todos. Então, vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos queridos amigos que hoje nos prestigiaram aqui, aumentando a vibração e a sustentação para que pudéssemos realizar esse evangelho tão gostoso da noite de hoje. Espero poder nos encontrarmos na próxima quarta-feira novamente, às 20 horas. Que tenham uma excelente semana, que esses ensinamentos do Mestre possam ecoar no nosso coração durante a semana toda, em todos os olhares que temos, todas aquelas pessoas que nós encontrarmos, possamos lembrar disso que nós falamos e comentamos aqui hoje. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos e até mais. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.